Só mais alguns exemplos. Esse aqui é um encontro, né, no ambiente digital do Papa Francisco com vários estudantes de escolas primárias e secundárias que são reunidas em uma ONG que o então cardeal Bergoglio acompanhava já na Argentina. Uma ONG que foi fundada na Argentina e que hoje já é internacional, se chama Escolas, com SCH, Escolas. E ela tem várias presenças em vários países do mundo. E ele já participou, então, o Papa, para dialogar com esses jovens, né, pela dificuldade de distâncias, de locomoção. Eles fazem esses encontros no Google Hangout, né, é o Skype do Google. Então é uma forma também do Papa dialogar com esses jovens, ele responde perguntas, os jovens fazem as perguntas, ele responde tudo ao vivo, transmitido via internet. Então uma outra maneira também do Papa poder construir essa proximidade, essa relação com esses jovens, e se fazer presente, já que não poderia estar em todos esses lugares. Então uma experiência interessante e inovadora lá em 2014. E em 2015 teve uma segunda edição também dessa conversa aí na internet. Em 2014 também foi a primeira página, a primeira conta no Instagram, né, essa rede social de fotos. Em 2015 teve essa transição, então, que ainda está em curso, né, da Secretaria para a Comunicação. Então, todas as mídias vaticanas, jornal, rádio, TV, o Pontifício Conselho, tudo isso está passando por uma grande reforma e vai passar para esse guarda-chuva da Secretaria para a Comunicação. Né? A partir do ano que vem é que vai se dar por concluída essa reforma, que começou lá em 2015. E é interessante que no documento que o Papa Francisco publicou para fazer essa mudança, ele parte do atual contexto comunicativo. Né? É assim que começa o documento. Então é interessante, a Igreja reconhece primeiramente o atual contexto comunicativo, que justamente é caracterizado pela presença e pelo desenvolvimento dos meios de comunicação digitais, pelos fatores da convergência e da interatividade, que exige uma revisão do quê? Da pastoral, das estruturas, meios. Né? E o documento termina dizendo tudo isso aqui, essa mudança a partir do contexto comunicativo, para quê? Para que dessa forma o sistema comunicativo da Santa Sé possa responder cada vez melhor às exigências da missão da Igreja. Então, claro, a gente pode fazer levantar questionamentos, né, porque é o discurso, mas pelo menos no discurso está muito bonito. Quer dizer, parte do contexto para responder melhor, né, parte do contexto se propõe uma reforma para quê? Para responder melhor às exigências da missão da Igreja. Né? Então não é só uma questão de ser mais atual, ser mais na moda, né, ou então, enfim, mas é para responder melhor para essa missão. Então é interessante que isso aparece já no documento. Em 2016, né, essa sim me parece uma tradução bem grande que é feita pela Igreja, que é o vídeo do Papa. Né? Vocês sabem que existe o apostolado da oração e os Papas, ao longo das décadas, sempre divulgam a todo mês as suas intenções pessoais, como Papas. Né? E o apostolado da oração é esse grupo que reza pelas intenções do Papa. Né? E com o Papa Francisco, tanto o apostolado da oração quanto essa proposta das intenções sofreram uma grande revolução. Né? Então o apostolado da oração passou a assumir esse nome de Rede Mundial de Oração do Papa, né? Também para tentar atualizar um pouco essa proposta. E as intenções de todo mês continuam existindo em formato de texto, só que aí tem um grupo que traduz o texto da intenção no formato de vídeo, que é lido, né, é o próprio Papa que narra a sua intenção. Ele fala do contexto, do porquê que ele quer rezar sobre determinada intenção, e no fim do vídeo, todos bem curtos, esse aqui tem 1 minuto e 31, no fim do vídeo ele diz: então neste mês convido a todos a rezar por tal e tal intenção. E foi interessante que o primeiro vídeo, a intenção era o diálogo interreligioso. Né? Então no vídeo era o Papa que lia a sua intenção, mas também tinha um rabino judeu, tinha um monge budista, se não me engano, um imã ou algum líder muçulmano, e se não me engano uma pastora mulher protestante. Então esse vídeo repercutiu, vocês podem imaginar, muito positivamente em alguns sentidos e muito negativamente em outros. Né? Mas é muito interessante também que já no primeiro vídeo se dá esse tipo de linha editorial, digamos assim. Né? E essa proposta de traduzir uma certa tradição, como o apostolado e as intenções, para essa nova linguagem. E continua até hoje. Se vocês buscarem no YouTube, vai estar lá todo o histórico e a cada mês eles lançam um vídeo novo.
Em março de 2016, o Papa Francisco se reuniu com esse rapaz. Não sei se vocês sabem quem é, mas ele é o fundador do Instagram, né, dessa rede social. Um americano que fundou essa rede social. E o que acontece logo depois? É criada e lançada a conta do Papa Francisco nessa rede social. Então, de novo, assim como o Bento XVI, ele pessoalmente publicava conteúdos na rede, Francisco também, pessoalmente, com o nome dele, digamos assim, Franciscos, é a conta do Papa, publica a cada mês uma foto, a cada tanto uma foto, já que a rede social é sobre fotos, né? Então também uma outra perspectiva dessa tradução da igreja, essa reforma, digamos assim, da figura do Papa, que agora se transforma em postador de fotos, digamos, né? E essa reconstrução aí da imagem dele. Em julho de 2016, né, foi lançado esse documento para os jovens sobre a doutrina social da igreja, né, no formato de livro, com uma linguagem mais juvenil, mas também foi lançado em aplicativo. Né? Então, para facilitar o acesso dos jovens para essa doutrina social da igreja, foi lançado então também no aplicativo, né, uma forma de traduzir realmente a doutrina em linguagem digital. E os jovens é quase como se fosse um jogo, eles podem interagir, em compartilhar conteúdos. É um aplicativo bem, não só de texto, mas de várias outras opções. Mais lúdica, né? Mais, enfim, que demanda a interação desses jovens. Né? E em agosto de 2016, o Papa se reuniu com esse outro rapaz, que esse já é mais conhecido, né? Que é o seu Zuckerberg, do Facebook. Ainda não tivemos nenhum desdobramento concreto desse encontro, né? Mas ele ocorreu e então a gente vai vendo, né, esses passos aí para mostrar um pouco, dar uma dimensão de como que a igreja institucional lá da Santa Sé, o Vaticano, foi respondendo a esse tipo de fenômeno. Né? E qual que é a ideia um pouco? Porque quando a igreja se aproxima dessas redes sociais, justamente por serem redes, a interatividade é muito maior, a resposta é muito mais instantânea. Né? Então também o que o livro ele tenta aprofundar é essa ideia de uma construção social de sentidos sobre a fé católica. Por um lado, a gente tem a instituição, a grande instituição, produzindo conteúdos, né, reconhecidamente católicos nas redes sociais. Mas por outro lado, e essa foto eu acho que ilustra bem isso, a gente tem pessoas comuns, jovens, né, mas também adultos, enfim, grupos, indivíduos, que começam a produzir conteúdo sobre a fé católica. Eles não pediram a permissão do Vaticano, eles bateram a foto e jogaram na rede. E essa foto circulou. Né? Depois virou manchete de jornais, né? A primeira selfie do Papa. Mas pensem nisso num âmbito mais geral, quer dizer, páginas de grupos que se auto-intitulam católicos, falando sobre os mais diversos conteúdos da fé na rede, pessoas, como eu disse antes, um blogueiro, alguém que cria um blog e começa a falar sobre a teologia ou sobre a fé católica, ou youtubers começam a produzir vídeos por conta própria sobre o catolicismo. Né? Só que a partir do momento que isso começa a entrar na rede, pode ganhar uma dimensão pública, né, social, mundial, que escapa também do controle, né, da própria igreja, quer dizer, dos órgãos responsáveis, digamos assim. Né? Então é interessante também esse outro lado dessa presença do catolicismo nas redes, né? Favorecendo o diálogo, mas também gerando esse tipo de risco ou de limitação. Então, aqui foi mais ou menos o contexto, né? Passando rapidamente alguma coisa do livro, então, para terminar com as conclusões que eu acho que são mais interessantes, né? Aqui só para dar uma ideia das entrevistas, né, que foram feitas. Então, era o Dom Cláudio, que era o presidente do Pontifício Conselho, e o Dom Paul, que era o secretário. Né? Então, é interessante até que foi em 2015 que eu fiz as entrevistas, e no próprio ano de 2015 o Papa lança esse moto próprio para fazer a transição para a secretaria. Né? Então, vai morrer o Pontifício Conselho, eles já sabiam disso na época, então no fim é quase como uma passagem de bastão, né? Eles falando sobre o legado que eles estão deixando para essa nova estrutura que ninguém sabe como é que vai ser. Então é bem interessante, muito ricas as entrevistas com esses dois. Né? O Tadeusz Jones é um leigo, que é um dos que tuita, né, em nome do Papa. Depois eu posso falar um pouco mais sobre como é que funciona isso. O Rafael Belincanta, que é esse jornalista lá da Rádio Vaticano. Esses dois jovens, que é desse projeto Jovens Conectados. E a Cristiana Serra, que é da página Diversidade Católica. Acho que agora vai vir cada uma das páginas. Bom, do Twitter eu já falei bastante. Né?
foram esses 4 casos então, que o livro pegou. Né? Primeiro, aquilo que eu chamei de supra-institucionalidade, porque o Papa, enfim, é essa figura que está acima até da instituição. Né? É ele a cabeça da igreja, é ele que determina muitas vezes os caminhos para onde a igreja vai ir. O que significa quando essa figura começa a fazer parte do Twitter, nesse ambiente que não tem limites de interação, qualquer pessoa pode fazer parte. Então é um Papa que realmente se coloca no meio, né, da praça pública, como está aqui essa foto. Né? Então o que significa quando esse Papa se coloca no meio da praça pública digital? Né? O tipo de respostas que os tweets dele ganham, o que as pessoas fazem sobre esses tweets, né? O tipo de compartilhamento, que sentido elas dão para aquilo que o Papa posta no Twitter. Tem muitas coisas em jogo aí. Né? Bom, aqui só para dar uma ideia, né, de como é que foi essa transição. Aqui, né, a primeira versão do Twitter do Papa. Né? E aí o que se faz com o Twitter do Papa quando o Papa já não é mais Papa? Né? Quando o Papa renuncia. Então aqui foi o que eles decidiram fazer no dia que o Papa Bento XVI renunciou. Né? Então tiraram a foto dele, tiraram o nome Bento XVI, colocaram sempre vacante, né? Deletaram todos os tweets, porque se ele não é mais Papa. Então a cátedra papal na internet também tem que estar vazia. Então eles deletaram todos os tweets. E passaram depois, né, eles continuam existindo, mas naquela página news.va. Então bem interessante, né, também essa forma que a igreja se sentiu desafiada a traduzir o trono de Pedro vazio, né, também no Twitter, já que é um órgão oficial. Tanto é que, mesmo que o Papa seja ele que sente lá no computador ou no tablet para twittar, todos os tweets, seja com Bento XVI, seja com Francisco, têm que ser assinados pelo Papa. Ele tem que autorizar aquilo por escrito. Por quê? Por ser um posicionamento público do Papa por escrito, se torna magistério pontifício. Então entra para o arquivo vaticano como magistério pontifício. Por isso que eles deletaram daqui, por isso que tem todos esses cuidados também. Né? A Secretaria de Estado, eu nem consegui acesso, tentei por inúmeros meios, mas não consegui acesso com a Secretaria de Estado, que era para aprofundar um pouco mais desse processo de criar o Twitter, né, os tweets do Papa. Mas já no Pontifício eles me deram várias dicas sobre isso. Né? Opa! E aqui, quando o Papa Francisco foi eleito, mas ainda não se sabia o nome, então eles já colocaram, não era mais sede vacante, já tem um Papa, né, trocaram o brasão, e tweetaram Habemus Papam Francisco, né, para mostrar que... Só que ficou meio contraditório, porque se a página é do Papa, quem é que está falando Habemus Papam? Né? É o Papa falando sobre... Mas enfim. E outra coisa que é interessante, só para ressaltar... não, acho que isso vai aparecer mais adiante. Né? E aqui você sabe que o Twitter, ele contabiliza os assuntos do momento. Né? O que os usuários do mundo inteiro estão discutindo naquele momento. Né? E aqui vocês veem, no momento do conclave e da eleição, o mundo inteiro estava falando sobre isso. Né? Então imaginem o que circulou de conteúdos, de mensagens, de sentidos sobre o catolicismo. Né? Habemus Papa, Jorge Mário, novo Papa, enfim. Viva a Argentina, já sabiam que era o Papa Francisco. E aqui do Brasil também, né? Papa argentino, fumaça branca. Chupa Brasil porque estava em mente que quem seria eleito era o Dom Odilo. Né? Mas aí como o Dom Odilo perdeu, chupa Brasil. Né? E também o Luan Santana, mas aí não tem nada a ver com isso. Praça de São Pedro, hino da Itália, enfim. E aqui é interessante a evolução dessa interface do Twitter, como também muda a forma de representar o Papa. Quer dizer, se o Twitter é a presença do Papa, se a conta do Papa no Twitter é a presença do Papa nessa rede social, como que isso vai evoluindo, né? Até nas fotos que são escolhidas. Né? As fotos pessoais e as fotos de capa. Aqui a primeira foto era essa visão distante, né? A igreja como, enfim, como o centro romano, a construção, o prédio da igreja. E parece que a cada atualização de página, quem vai se destacando são as pessoas, né? É o povo da praça, não o prédio da igreja, mas as pessoas. E vai chegar para a página atual, que vocês viram, que aí sim quem aparece é o Papa no meio do povo. O povo ganha muito mais destaque do que o prédio da igreja. É interessante perceber também. E tudo isso é uma construção simbólica. Quer dizer, quem é que fez isso? A própria igreja. Que sentido ela quer passar com isso? Né? O que está por trás desse tipo de construção? Né? Tem os seus riscos, tem os seus limites, né? Mas a gente vai vendo então como que isso vai evoluindo nas cores, por que o fundo azul, por que a posição da mão,
né? É tudo simbólico, quer dizer, a foto, é a imagem do Papa. Então, o que essa imagem quer representar?